Muito boa tarde, Brasil. Uma preocupação vem tomando conta dos brasileiros ultimamente. E os números publicados justificam isso. Quando você vê um estado de São Paulo com problemas seríssimos na área do sarampo, um sarampo que já tinha sido considerado extinto no Brasil, o Brasil já tinha ganhado prêmio, sabe aqueles que eles entregam de parabéns para você, né, da Organização Mundial de Saúde, porque estávamos com a doença dizimada, tinha caído fora. E aí, quando começam a chegar os nossos irmãos da Venezuela, a doença volta para dentro do Brasil. E eu não sei por que cargas d'água, talvez pela população maior que o estado de São Paulo tem, a capital paulista tem, os números são terríveis. Você passa os números, aí diz que mais de 90% dos casos no estado de São Paulo, com a maioria na capital paulista. Não está na hora da gente voltar a se preocupar com a questão de vacinação? Eu fico imaginando, há quanto tempo você não vê aquela famosa propaganda do Zé Gotinha? Era todo ano, gente, eu acho que 2 vezes por ano. E eu levei meus filhos, há quantos anos? Meus filhos já estão 200, né? Para tomar a gotinha, e levava com alegria. Você estava precavendo. A vacina era dada com amor. Quem é que quer que um filho seu tenha problema? Você quer? Nós estamos vendo isso acontecer com gente de sã consciência que não vacinaram seus filhos. Poxa, está na hora da gente fazer um programa sobre isso. Gritei para um grande amigo, que já esteve comigo algumas vezes, trazendo a sua colaboração, e ele vem acompanhado da Gabriela Virgínio. Ela é enfermeira, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera de Brasília, professora, especialista em saúde pública e dermatologia, com ênfase em feridas. Só aí já dá mais um programa, hein? É consultora de amamentação, laser terapeuta e doula. É isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo, viu? Meu Deus, com esse currículo aqui, eu vou grifar aqui, dá para a gente fazer uns 10 programas aqui, para cada assunto específico, né? Maravilha. E aqui veio uma vez, vira freguês, viu? Oba. É o caso do seu colega que está ao seu lado aí, o Breno Provenzano. Mestre em educação, professor, enfermeiro, especialista em terapia intensiva, trauma ortopedia, docência, auditoria em serviços de saúde e enfermagem do trabalho. Bom te rever, querido. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito prazer, Celso, estar aqui. A todos os ouvintes, boa tarde. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui na casa. Tem explicação, sinceramente, para este caso estar acontecendo novamente na área do sarampo, a preocupação com tuberculose, a preocupação com outras doenças mais estarem acontecendo, quando elas foram praticamente todas erradicadas do Brasil? Celso, eu acredito que nós temos 2 situações importantes para falar a respeito da erradicação dessas doenças e agora o retorno. Nós temos uma primeira situação com relação aos imigrantes, com a visita dos nossos irmãos, de outros colegas de outros países. Nós temos também um movimento muito forte no país, e ele é crescente, da não vacinação. E eu me preocupo porque a vacinação ela é um ato coletivo. Eu não posso me preocupar somente com a minha situação imunobiológica, eu não posso me preocupar somente com o meu filho. Quando eu deixo de me vacinar, quando eu deixo de vacinar a minha criança, eu coloco em risco a sua vida, a vida do seu filho. E como você bem disse, que pai, que mãe quer que o filho seja exposto a alguma patologia? Eu acredito que nenhum pai e mãe sã consciência gostaria, mas é um movimento crescente no país, esse da não vacinação. E isso fortalece o aumento dessas patologias que nós já tínhamos erradicadas. Tuberculose, hanseníase, por exemplo, nunca foram erradicadas no país, mas nós conseguimos manter níveis muito baixos. Baixíssimos. Baixíssimos. E hoje não. Eu falei para você, quando conversava nos bastidores, minha cidade de Vinolândia, no interior de São Paulo, tinha um hospital de 5 andares, enorme hospital, só para casos de tuberculose. Hoje já
não está nessa causa, mas virou, por exemplo, um hospital geral da região, né? Como é o nosso de base aqui, né? Que trata de tudo e é o principal hospital de Brasília. Ele virou da nossa região lá. Ô, Breno, essa história, por exemplo, de não, foi erradicada, isso não provoca que os pais tirem o pé do acelerador e não pensem tanto em dar a vacina nas suas crianças? Contribui, Celso. Na verdade, a gente precisa trabalhar com a população de um modo geral, que apesar de termos índices baixos de algumas doenças, né, hoje em dia, não quer dizer que elas foram erradicadas. O fato de a doença estar caindo ou termos esses índices, né, pouco acentuados, faz com que nós trabalhemos ainda mais a questão da saúde pública no Brasil, que não tem sido visto uma ênfase tão grande como o senhor mesmo mencionou, a questão do Zé Gotinha, a questão das campanhas que vinham à tona, e a população realmente engajada nesse parecer de vacinar seus filhos. Então, nós precisamos retomar essa consciência. Isso vale para cada pessoa, cada telespectador aí ouvindo tem que se preocupar, porque o principal pivô, o principal cuidador da saúde somos nós mesmos, através, claro, do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Nós sabemos que temos que vacinar. Criança nasceu, eu acho que já lá dentro do hospital, não é mesmo? Sim. Exatamente. Eu fui acompanhar, por exemplo, o nascimento do filho do Edson, né, na época que nasceu, e aí eu já cheguei lá, não, tinha feito não sei o que do pezinho, já tinha feito não sei o que da orelhinha, um monte de coisa, né? A vacinação, eu acredito, se abusar, começa por ali também, não é não? Ela deve começar por ali. O recém-nascido, ao nascer, né, ele tem ali um prazo, se possível, de até 12 horas de nascimento, já iniciar a aplicação da BCG, que é a vacina que vai prevenir contra a tuberculose pulmonar e as formas graves de hanseníase. Vida pelo fato de morar numa cidade onde tinha um hospital antituberculose. BCG é hepatite B, ao nascer. Ainda dentro da maternidade, se possível. Dentro da maternidade. Se possível. Agora, a maioria das vacinas é no primeiro ano de vida, não é? Sim. Sim. Sim, a maioria das nossas vacinas até os 4 anos de idade é o calendário infantil, que a propósito é premiado no mundo todo. Nós temos um dos melhores calendários vacinais do mundo. É realizado do nascimento da criança até o 4º ano. A partir do 4º ano de vida da criança, nós começamos com os reforços. Mas pelo fato de eu, no primeiro aninho, eu me lembro, olha, bota tempo nisso. Se bem que eu levei minha neta também. Sou meio fora do meu netinho, que está com 10 anos, mas o pai dele, né, recebeu essa educação e a mãe dele também é crica, né, levou e ainda leva para levar a vacina, mesmo quando tem que tomar, toma mesmo. E isso é muito importante, levar as crianças para o posto de vacinação. O nosso calendário ele é excelente, ele é gratuito. Então, mas pelo fato de tomar muitas vacinas no primeiro ano, os pais meio que tiram o pé do acelerador, não tira? Você falou até 4 anos de idade. Sim. Eu vi um vídeo do Gotinha falando até 4 anos de idade. Coloca aí. Quem não é mais bebê toma vacina? Fala, Gotinha! Bom, Antônio, eu sei que você já está crescidinho, mas as crianças têm muitas vacinas importantes que estão no calendário nacional de vacinação. Que vacinas são essas? Com 15 meses, é preciso tomar o primeiro reforço da DTP, da vacina oral, da poliomielite e as doses da hepatite A e da tetraviral ou tríplice viral com a varicela. Depois disso, a criança tomou quase todas as vacinas e vai precisar de um reforço quando ela tiver 4 anos. Então toma o segundo reforço da DTP e da vacina oral contra a poliomielite. E toma também a varicela atenuada. Varicela é mais conhecida como catapora. Pronto, falamos todas as vacinas importantes para as crianças. Nossa, são muitas! São muitas mesmo, e todas importantíssimas, assim como as vacinas que tomamos ao longo da vida. Bacana, né? Quem é que não gosta do Zé Gotinha, né? Aliás, deixa eu honrar um amigo. Claro. Criador do Zé Gotinha, Darlan Lima, foi o primeiro apresentador de televisão em Brasília com um programa para crianças. O Darlan botava um negócio de papel do lado assim, né? E ele ia contando a história e ia desenhando com a mão assim, ó, com uma facilidade. Ele em segundos fazia e contava a história. Impressionante, né? Criou o Zé Gotinha, doou o Zé Gotinha para o Ministério da Saúde, não ganhou um centavo nessa criação. Meu amigo querido. Ele é fantástico. Parabéns. Você queria falar, parece que de uma vacina importante aí nessa idade. Celso, na verdade,
o senhor mencionou o seguinte, né? Não fica confuso para os pais a questão das datas? Realmente é confuso porque são várias datas em que o recém-nascido e o bebê ou a criança tem que se vacinar. Então, para isso, nós temos um apoio, que é a caderneta de saúde da criança, com todas as datas marcadas, mencionadas, inclusive o retorno. Hoje, se a gente for fazer um resumo geral, a gente toma vacina com 0, 2, 3, 4, 5, 6, 9 meses, 1 ano de idade e 1 ano e 3 meses. Então, esse é o fundamental, o principal ali na fase de bebê para criança. Então, é marcado, é orientado. E quem faz esse papel? O enfermeiro da unidade pública, o enfermeiro do posto de saúde. É ele quem coordena, quem olha a questão de armazenamento e quem vai dar toda a orientação para os pais a respeito da vacinação para os seus filhos. Engraçado, né? Você citou aí, agora a gente entende por que o primeiro ano, depois os demais eles esquecem, né? No primeiro ano, um monte de vacina, nos demais cai para pouquinhas, né? Passa mais. É um pouco mais espaçado porque vale vem os reforços. Os reforços são tão importantes quanto as datas iniciais. Eu necessito completar o meu calendário. Como o Breno bem disse, toda a caderneta, ela vem aprazada. Nós, a enfermagem, o enfermeiro, ele faz o aprazamento, a caneta, a data que eu fiz a medicação, o imunobiológico hoje, e a lápis eu estou te dizendo, senhor, a partir de tal data, neste dia, traga o seu filho. Se essa data ela não é respeitada, ela é burlada, atrapalha todo o calendário. E nós temos limites de algumas vacinações. Eu não posso ultrapassar. Eu preciso muito do meu profissional enfermeiro para conversar, para orientar e também para treinar a equipe. Não existe saúde pública sem a presença do enfermeiro. Agora, com essa constatação, é verdade que as pessoas mudam muito de lugar que residem e tudo mais. Claro. Mas você tendo essa caderneta, que chama, né, de vacinação, tendo o endereço da criança e dos pais. Ok. Por que não se toma uma atitude, por exemplo, quando chega na época, 2 anos e pouco, que tem que tomar uma vacina, 18 meses, parece que eu vi ali, e se a criança não compareceu, correr atrás? Nós temos essa atividade, ela se chama busca ativa. Quando eu tenho lá na minha unidade, no meu posto, a caderneta, eu tenho um espelho, se chama espelho de vacinação. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem conseguem acompanhar todas as crianças que nós atuamos. Te entreguei a caderneta da criança, eu fico com um espelho daquilo. Chegou tal data, ela não trouxe o filho para vacinar. Nós, através da busca ativa, vamos até a casa desta família. Oi, bom dia, eu sou a Gabriela, sou enfermeira do posto de saúde. Mesmo na área pública? Mesmo na área pública. Olha, interessante, hein? O PNI, Celso, desculpa, Gabi. Imagina. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, por ele ser referência mundial, ele traz o que a enfermeira Gabriela disse, a questão do cartão espelho, da busca ativa por telefonema, pelos agentes comunitários de saúde, de busca até a própria residência desse beneficiário. Nós temos as estratégias de saúde da família e os postos de saúde, que fazem o conhecimento dessa população regional. E quando essa família com essa criança viaja, muda para outro estado, outra cidade, caso ela tenha, né, a caderneta de saúde da criança, eu tenho todo um histórico ali registrado. Né? E lembrando que tudo isso é público. Saiu de um posto de saúde, Brasília, que é bem grande, nacional, né? Se você sai da Ceilândia e vai para morar em Planaltina, se você leva juntinho ali... Não tem diferença nenhuma. O programa ele é nacional. As vacinas são do norte ao sul as mesmas. As mesmas. As mesmas. Até porque o distribuidor, datas, ou seja, a fonte adquiridora é o Ministério da Saúde. E outra coisa, acontece as mudanças, né? Na mudança a gente sempre perde alguma coisa fica para trás. Às vezes fica a caderneta da criança. E aí o enfermeiro de onde você está chegando agora, fala, oi família, de onde você vem? Eu venho da Ceilândia, estamos mudando agora para Samambaia. Cadê a caderneta da criança? Não está. Ah, então eu vou ligar no posto de saúde da sua área. Tem lá a referência. E vou pedir o espelho. E aí eu consigo o espelho dessa criança, eu consigo acompanhá-la. Até que idade vocês acompanham essa meninada? Nós acompanhamos as crianças enquanto ela está na nossa unidade, nada se perde ali. Agora, com a informatização, nós estamos digitalizando todos esses dados, colocamos em arquivos digitais. E aí é uma vida. Tem preocupação com o adulto, não? Tem preocupação com o adulto também. O adulto também é nosso alvo de vacinação. Você vê como é que é ignorante, é um negócio sério, né? E eu sou ignorante nesse aspecto. Né? Eu estava vendo, por exemplo, o próprio Gotinha. Você disse que ama o Gotinha, né? Quem é que não ama essa figura querida criada pelo meu amigo Darlan? Meu Deus do céu. Bota aí, Gotinha. Quais as vacinas para os adultos?
Já passei dessa fase, coloca aí. Por que nós, adultos, temos que nos vacinar? Essa pergunta é muito comum, Márcia. Para resumir, é porque algumas vacinas precisam ser reforçadas ao longo da vida. E quando estão imunes, os adultos protegem os bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. Entendi. E quais as vacinas indicadas para os adultos? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que o Ministério da Saúde considera a fase adulta dos 20 aos 59 anos. Ou seja, é um período grande, de 40 anos, em que precisamos ficar atentos à nossa imunização. Bem lembrado. As vacinas vão depender da situação vacinal do adulto. Algumas podem ser a primeira dose, outras um reforço na imunização. Se você tem de 20 a 59 anos, as vacinas indicadas são a hepatite B, a febre amarela, a tríplice viral, a pneumocócica para adulto e a dupla adulto. É muito importante que nossos adultos façam a sua parte e mantenham seus cartões de vacinação em dia, né, Márcia? É isso aí, Zé Gotinha. Que impressionante, né? Tudo isso, menina, eu não me lembro de ter tomado nenhuma na minha fase adulta. Sou réu, confesso. Eu faço parte dos brasileiros que esquecem tudo. E, aliás, má comunicação, talvez. Tenho certeza que a sua mãe deve ter guardado sua cadernetinha de vacinação. De vacinação. Mamãe era, nossa, pelo amor de Deus. Aí ela te entregou e você sumiu. E eu fui igual para os meus filhos, minha esposa igualmente. Como é que o adulto, ele não tem o que recuperar, né? Tomou? Ou ele pode ir lá e falar assim, olha, não tomei nenhuma dessas. Dá lá um festival. Algumas vacinas, Celso, o calendário ele é dividido em calendário de saúde da criança, nós temos o do adolescente, do adulto, da gestante e dos idosos, né? Então, ele é bem dividido porque existem vacinas específicas para cada público. Porém, caso eu chegue na idade adulta e não tenha registro de alguma vacina que era para ter sido administrada na infância, sim, cabe fazer novamente essas vacinas com a dose total. E aí nós temos várias particularidades dessas vacinas. Eu estou me lembrando da hepatite, por exemplo, também, mas foi um período em que a hepatite estava graçando também. Febre amarela, hepatite, difteria e tétano. Todas essas são da fase adolescente para adulto. O tétano eu nunca deixei de tomar, porque eu gosto de roça, gosto de, né? Isso. E eu sou neto de italiano. Eu bato em mim mesmo, me machuco com a maior facilidade. E é perigoso, né, mano? É muito perigoso. O tétano, por exemplo, que é a DT, né, difteria tétano, ela é tomada depois na fase adulta a cada 10 anos. Sim. Ou caso você tenha algum episódio de corte, de batida, de exposição à bactéria do tétano, aí se toma com menos de 5 anos. Quando corre risco, quando mais corre das risco, pessoas. Acontece. O trabalhador, né, que pega no batente mesmo. Exatamente. Você pega que milita com instrumentos, que essas se coisas. Corta, que se acidenta, ele tem que estar sempre de olho nessa vacinação. É impressionante, né? Porque o tétano, uma vez adquirida a doença, ela muitas das vezes ou ela mata ou ela vai deixar sequelas para a vida toda. E é terrível cuidar de um paciente com tétano e o próprio paciente. São espasmos que musculares. Mata, é verdadeiro? Mata. É espasmos musculares, contração de toda a musculatura do corpo e com isso insuficiência respiratória. Caramba! E um médico uma vez me disse, eu cortei minha mão aqui numa serra circular. Os dedos ficaram de pendurado, assim. Não fosse a sorte de pegar um médico que era especialista mesmo, né, nessa área e tal, o Hospital de Itaguatinga, na época que eu fui levado, ele fez um trabalho maravilhoso. Eu só fiquei de voltar para tirar os sinais que ficaram, mas ficou bom, né? Mas ele fez um serviço maravilhoso. E aí o médico me disse o seguinte, injeção nele. Eu falei assim, mas ela não vai resolver o teu problema. Você deveria ter tomado antes. Porque a vacina não faz efeito imediato, né? Para aquele corte lá não resolveria. Não. Quanto tempo demora uma vacina para começar a fazer efeito? Depende do tipo de vacina, Celso. Nós temos vacinas com tempos, com vírus atenuado, vírus morto, vírus vivos. Então, cada vacina vai ter aí um tempo de percussão. Então, é assim, eu tenho que entrar na particularidade de cada uma para podermos especificar. Sei. De qualquer forma, o importante é, se se acidentou, tome a vacina do tétano na hora. Né? No próprio hospital é adquirida essa vacina para que seja administrada e dali para frente evite-se casos maiores ou recorrência de um evento como esse. Agora, nós somos meio... Se deixamos de levar nossas crianças para tomar vacina,
que é o que nós estamos constatando ultimamente. Sim. Você veja agora, recente, fizeram a vacinação para o sarampo, não foi Sim. isso? Estamos em campanha. Saiu, acho que ontem ou anteontem, uns 3 dias atrás, o número de vacinação em Brasília. Não atingimos 95%. Você viu isso? E isso é muito preocupante, porque um país que tinha erradicado a doença, nós não tínhamos sarampo. É uma vacina que nunca faltou nos nossos postos de atendimento. Nunca. Está sempre em oferta. Por que esta patologia ela voltou para o nosso país? Por que eu tenho esse imunobiológico à disposição? E por que pela primeira vez eu não consigo atingir a meta? A criança ela não responde por si. Eu preciso dos seus responsáveis legais. Por que esses pais não levaram essas crianças para cumprirem o calendário? Isso é muito preocupante. Nós precisamos retornar às campanhas, às orientações, aos trabalhos, às atividades, para que eles tragam, para que eles venham, para que eles nos permitam cuidar dessa criança. O responsável legal, ele tem domínio sobre ela. Então, eu preciso muito do apoio dos responsáveis legais. Falo responsáveis legais porque o conceito de família também mudou. Eu preciso que alguém me permita cuidar. Essa é a ideia, né? Celso, nós precisamos quebrar aquele tabu. O que foi principalmente dito aqui no início do programa em relação ao movimento anti-vacina que aconteceu, várias pessoas, youtubers, falando sobre a não vacinação, porque o governo... Ainda existe esse mito, né? E essa máscara de falsidade por trás, de que vacina é feita para fazer controle de população, que vacina é feita... Principalmente alguns idosos falam, eu não vou tomar vacina porque a vacina é para me matar, para tirar minha aposentadoria mais cedo. Minha avó mesmo falava muito isso. Sim. Então, existem movimentos que surgiram a partir disso para fazer o declínio da vacinação, principalmente das crianças. Com isso, surgem novamente as doenças já erradicadas e um outro fator que nós comentamos é a questão da imigração dos eventos internacionais no nosso país. Por que nós temos um controle tão rígido para entrarmos em outros países, como a apresentação internacional de vacinação para a febre amarela, e para o nosso país o nosso controle ele é defasado? A questão da vigilância epidemiológica, a questão da vigilância sanitária, em que ponto devemos reforçar isso para que possamos erradicar novamente essas doenças ou ter um controle maior? É falta de informação, acredito eu. Procurando algumas coisas, e é fácil, fui para o Ministério da Saúde, peguei o Zé Gotinho, tudo quanto é lugar lá, né? Claro. E aí comecei a olhar, né? Assim como vi crianças, o adulto, e aí veio para os velhinhos, como eu, e a partir de mim. E me surpreendi, tem algumas vacinas que não me foram ditas que eu deveria tomar, mesmo quando eu fui tomar, por exemplo, aquela que é contemplada todo ano, que é contra a gripe. Uhum. Fazem uma ampla informação e eu não deixo de ir lá tomar. Ótimo. Né? Mas não sabia, por exemplo, que tinha para problema de pneumonia, que é o que mata velho, é uma das 3 coisas que mata velho. Né? O ditado popular diz isso claramente, né? Mata velho, é tombo, não é isso? Né? O outro, eu não vou falar vulgarmente, mas é a famosa dorzinha de barriga que você joga tudo fora, não é mesmo? E pneumonia. Você está com uma pessoa de idade no hospital, entrou por um motivo ou outro, deu pneumonia, é quase um encomendar o caixão, não é isso? Sim. É terrível. Vamos falar um pouquinho do idoso? Pega esse 8 aí, coloca aí, que é para nós idosos aprendermos como eu aprendi com ele. Coloque aí, por favor. Quais as vacinas que os idosos devem fazer e a importância delas para a saúde? Vacina da gripe. O envelhecimento é acompanhado a uma queda natural da imunidade. Para se ter uma ideia, até 71,2% das mortes causadas pelo vírus influenza nos Estados Unidos aconteceram em maiores de 65 anos. A vacina da pneumonia ou pneumocócicas. 1 a cada 4 ou 5 pessoas acima de 65 anos infectada por esta doença, a bactéria conhecida como pneumococcus causa, entre outras doenças, pneumonia e meningite. Herpes zoster. Segundo uma pesquisa publicada no periódico BMC de Geriatria, a perspectiva é que as ocorrências aumentem em 3,74% por ano até 2030. Então, é melhor se prevenir. A vacina tem eficácia de cerca de 60% contra o surgimento da enfermidade e de 70% contra a dor crônica. Contudo, está disponível apenas na rede privada. A vacina tríplice bacteriana protege contra tétano, coqueluche e difteria.
Apesar das estatísticas atuais não apontarem uma alta taxa de infecção entre adultos, especula-se que, em parte, isso seja resultado da ausência de sintomas aparentes. Em outras palavras, muitas pessoas podem ter sido invadidas pelos seus micro-organismos e não saber disso. Hepatite. A vacina existe e está disponível gratuitamente, mas só para quem possui menos de 49 anos de idade. Esta doença pode deflagrar cirrose e câncer de fígado, enfermidades responsáveis por 686 mil mortes todos os anos. A hepatite A. Na população com mais de 60 anos, é incomum encontrar indivíduos susceptíveis. Para este grupo, portanto, a vacinação não é prioritária. Febre amarela. Embora raro, está descrito risco aumentado de eventos adversos graves na primovacinação de indivíduos maiores de 60 anos. Nessa situação, avaliar o risco-benefício. Meningocócicas conjugadas. Tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Na população com mais de 60 anos, é incomum encontrar indivíduos susceptíveis ao sarampo, cachumba e rubéola. Para esse grupo, portanto, a vacinação não é rotineira. Porém, a critério médico, em situações de surtos, viagens, entre outros, pode ser recomendada. É contraindicado para imunodeprimidos. Puxa vida, é coisa demais, né? Mas a rede pública tem todas essas vacinas, não? Não, Celso, esse é o parêntese que nós gostaríamos de frisar. Existe a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, né, de Imunologia, que vai trazer um calendário diferenciado do calendário do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Certo. Então, existem vacinas que só vão ser encontradas na rede particular. O que o Ministério da Saúde faz é focar sempre nas principais doenças que acometem aquele público, aquela região e o país, fazendo então essa vacinação para essas doenças específicas. Lembrando que todos os anos as vacinas podem sofrer alteração nos seus componentes, na sua formulação. É o caso da gripe, né? Por conta da mutação genética do vírus. Então, há necessidade de sempre se atualizar para que possamos dar a melhor prevenção para os pacientes, seja criança, adolescente, mulher, homem ou idoso. Então, quais são a que a rede pública dá mais destaque para o idoso? Um exemplo do idoso, ali a gente viu a herpes zoster. A herpes zoster eu vou conseguir na rede particular. Certo. Então, já no PNI eu não vou tê-la. Na rede pública eu vou ter fazem propaganda o ano inteiro. Para o idoso, a gripe, que é anual, público-alvo tanto crianças quanto idosos, né, e populações especiais. Vou ter a hepatite B e vou ter a pneumocócica, que é contra a pneumonia. Que é contra a pneumonia. Exatamente. A hepatite B você só toma uma vez? Não, a hepatite B elas são 3 doses, dadas com eu 0, eu tomei. 30 dias e 6 meses após a primeira aplicação. São 3 doses. Questão que parece que o idoso não tem problema com a hepatite A e tudo mais. Disseram, pelo que eu conheço e ouvi falar, disseram que a hepatite A e nada é a mesma coisa. E é verdade isso? A hepatite A é uma forma, ela tem que ser cuidada, mas sim, de todas as formas de hepatite, ela é a mais branda. Ela é mais comum na criança, contaminação oral, fecal. Ela está no calendário infantil. Está no calendário infantil, mas não está nem do adulto e nem do idoso. Por quê? É uma doença mais comum da infância. Assim como o último vídeo falou, que não é comum no idoso, sarampo, cachumba e rubéola, porque ele já foi imunizado quando mais jovem, quando criança, quando adolescente. É muito comum as pessoas, às vezes, descobriram que tiveram a hepatite A, né? Sim, muito comum. A maioria da população contraiu quando criança, tratado e não sabe. Muitas dessas doenças, Celso, uma vez adquirida, o corpo cria, através do sistema imunológico, defesa para elas. Por exemplo, se eu já tive varicela, que é a famosa catapora, eu não vou ter mais catapora. Mas é interessante que se vacine porque pode ter outra mutação ou formas mais graves, por exemplo. Né? Igual a hepatite A, que não é fornecida para o adulto hoje, mas já se encontra no calendário da criança, eu fiz questão de tomar, porque eu não tinha nem imunização, porque eu nunca tive, imunidade contra, porque eu nunca tive a hepatite A, mas fui à rede particular tomar a vacina para hepatite A. Você falou em catapora, né? Sim. E catapora continua acontecendo. E toma-se vacina para catapora. Existe vacina para catapora.
Eu já ouvi dizer, por exemplo, que mesmo quem tomou a vacina, olha, é uma hipocrisia eu dizer um negócio desse, me desmintam, por favor, né? Que pode tê-la, mas tê-la fraquinha, é verdade? Isso ou é papo furado? Não, se você tem a imunidade, né, contra a catapora, que é a varicela, ela não vai se manifestar. Ou pode haver alguns casos em que se tenha a catapora assim, de forma mais branda, mas isso é muito raro de acontecer. Não se tem esse registro. Assim como se eu já tive uma vez, eu não vou ter novamente. Eu me lembro que eu tive, me pintei, eu era menino, mas ainda me lembro. Cachumba, catapora... Né? Eu tive cachumba, acho que quando pequeno, e sabe com quantos anos eu tive cachumba? Dizem que é do outro lado. Eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos de idade. É importante salientar que a vacina ela é um meio de prevenção. Ela não é tratamento, ela não é medicamento para a patologia Sempre X. prevenir. Ela é prevenção. O nosso caminho está na prevenção, não no tratamento. Sabe, uma prevenção, nós falamos tanto da criança tomando, né, depois ela vai até os 4 anos, depois entra na adolescência, que eu não achei vídeo falando sobre adolescentes. Na fase entre os 4 anos e o adulto, na adolescência, tem vacinas também? Temos. Nós temos uma principal doença que acomete aí e que nós tentamos sempre trabalhar na prevenção, que é o HPV, papilomavírus humano, né? Aquelas famosas verrugas que podem causar câncer do colo de útero na menina, por exemplo. Nos meninos é mais assintomático, mas ambos devem se prevenir. Então, para isso, o Ministério da Saúde lançou a vacina contra o HPV, que deve ser tomada de 9 a 14 anos para as meninas e de 11 a 14 anos para os meninos. Triste notícia que eu peguei agora, deixa eu te interromper um pouquinho. Vamos, nós claro. Não podemos deixar de falar. Isso saiu aqui, ó, coisa de 2, 3 dias atrás. Só 1 em cada 5 meninos tomou vacina contra o HPV. Olha aí. Oferecida na rede pública gratuitamente para meninos, assim como iniciou para as meninas, depois chamaram os meninos também. Vacina contra o HPV alcançou somente 21% do público masculino esperado. Olha que catástrofe. Deixa eu fazer um comentário a respeito desse resultado, Celso. Eu acredito que está muito voltado com o preconceito das famílias, porque são as responsáveis pelos seus filhos. Entende-se, né, por parte de algumas famílias que não adotam essa vacinação, que HPV é doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível. Então, para que o meu filho ou minha filha vai tomar uma vacina se ele não vai ter relação sexual, porque ele vai casar, né, esperando o marido ou a esposa? Então, quando eles casarem, não vão ter esse problema. Não. A vacina, ela não é pensando no ato sexual, mas sim na prevenção do vírus, caso se venha casar daqui a alguns anos, para que não adquira. Então, não é questão de iniciar ou não atividade sexual, é prevenção contra um vírus que causa o câncer do colo do útero e que mata grande parte das mulheres. A propaganda do Ministério foi para juntos HPV e meningite. Nós não falamos de meningite. Vocês são meninos ainda, mas eu me lembro bem daquela campanha quando nós tivemos problemas seríssimos de meningite no país. Coloca aí, por favor, esse chamando para HPV e meningite. Meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos estão convidados para se protegerem contra a meningite e o HPV. O HPV é um vírus perigoso que pode causar vários tipos de cânceres, como o câncer de colo do útero e o câncer de pênis. Já a vacinação contra a meningite vai funcionar da seguinte forma: primeira dose para alguns jovens e dose de reforço para quem já se vacinou. Quando os adolescentes se vacinam contra a meningite, os adultos ficam indiretamente protegidos também. Sabe por quê? Porque os jovens vacinados inibem a transmissão da doença. E atenção, no caso da vacinação contra o HPV, a proteção só estará completa com as 2 doses da vacina. Ó, para passar um medinho aí, ó, essa meninada, os meninos que não estão tomando a vacina contra o HPV. No caso das mulheres, né, a provocação maior seria o câncer de colo do útero. Aí os meninos falam, não tem útero, mas tem o pingolim, mano, velho, sabe? E pode simplesmente haver outros tipos de tumores, inclusive como o câncer de pênis, tá?
Vai querer perder o pingolim? Não vai de jeito nenhum, meu amigo. Instrumento não funciona, o cara fica doido. Não é verdade? Só para a gente falar um pouquinho mais a respeito do HPV, nós temos um programa de saúde, ele é público, se chama Saúde na Escola. É onde nós levamos a informação, a orientação, o cuidado com as crianças em idade escolar. E no primeiro ano de campanha do HPV, nós tivemos grandes problemas com os pais sobre esse assunto. Porque para eu falar a respeito do HPV, eu preciso falar o que ele é. É um papiloma vírus. Sim, claro. 4 principais Contaminação. tipos. Principal, transmissão sexual. E aí eles não gostariam que nós conversássemos com as crianças, com as famílias. As escolas se lembram muito bem desse momento. Um momento muito difícil desse entrosamento. Tem pai que é cego, Estou falando de prevenção, não estou falando de outra coisa. E só um adendo, mesmo que se nós fôssemos falar a respeito de atividade sexual, é interessante que eu ensino o que é seguro, não é? Claro. Se vai fazer, se não Eu vai. vou dizer que até a escola proíbe de falar, é verdade? Em algumas sim. Algumas sim, mas nós temos algumas disciplinas que passam pelo corpo humano, tem que passar pelo corpo humano. É muito importante que o ser humano se conheça. Vê o número de adolescentes grávidas que a gente vê por aí, né? Olha o número de gestações não planejadas. Nossa, com a facilidade que eles divulgam o prazer sexual, né? Tem novela aí que ia falar um palavrão, ia dizer que era uma trepação atrás. Não foi isso que eu falei, certo? Mas é o ir para a cama o tempo todo, é do começo da novela até o final. Mãezinha está ali, a sua mamãe está ali, ela fez assim, ó, né? Barbaridade. E assim, a atividade sexual, a gente tem que entender que ela é própria e natural do ser humano. Ok. Ela tem uma idade mais propícia para acontecer, é verdade, e principalmente, se for fazer com segurança, saber o que está fazendo, como está fazendo. O grande problema, além das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, são as gestações não planejadas. Chegou onde Uma gestação não planejada, ela repercute na vida não só dos adolescentes, da menina e do menino. Ela repercute na vida daquela criança que vai vir, ela repercute na vida das famílias que vão estar envolvidas no cuidado, as patologias, o corpo da mulher que ainda não está preparado para desenvolver. Então, assim, é uma questão muito delicada. E a vacinação também está presente nesse momento. E é uma especialização sua, né? Sim, é uma especialização minha. As grávidas. As grávidas. Engravidou? Sim. Vamos começar por aí? Vamos começar com o planejamento? Quero engravidar? Eu fiz um programa outro dia. Sim. Né? Foi passada a semana passada. Exatamente a preocupação de um pastor norte-americano com a questão da sexualidade, né? E eu dizia para ele, se o Papai do Céu não tivesse feito com que houvesse alegria do contato sexual, o mundo não estaria do tamanho que está em termos de habitação, menino. Sim, é verdade. 90% nasce porque é gostoso, você faz e acontece. Tem um pastor que eu gosto muito, ele fala assim, que os hormônios não se convertem. E é verdade. Os hormônios não se convertem. Mas, enfim, quero engravidar. Vamos planejar essa gestação? Como está a sua caderneta vacinal, menina? Você tomou a ADT, a dupla adulto, difteria e tétano? Celso, você se lembra de lá um tempo atrás, que a gente não podia visitar as crianças no 7º dia porque ela morria? Chamava mal do 7º dia? No meu tempo de criança, não, mas olha, já ainda falava disso. Ainda se fala. Até recolhia, aquele tempo em que a mamãe ficava 40 dias tomando sopinha, canjinha de galinha, não é mesmo? Isso, no 7º dia. E sopinha, né? Muito fubá, que ajudava a ter leite. Isso. Eu sou daqueles tempos, menina. Então, o mal do 7º dia, que falava que não podia visitar a criança no 7º dia, a mãe ficava com o bebê reclusa, nada mais é que o tempo de atividade do tétano. É o tempo que o tétano precisa, né, para levar ao óbito do bebê. Como é que a gente evita isso hoje? Menina? Por meio da vacinação, a dupla adulta. Mamãe que tomou? A mamãe que tomou. Mas veja bem, o calendário vacinal ele é uma prevenção. Então, se eu nunca tomei, eu perdi o meu cartão, eu preciso refazer essas vacinas, já que eu não posso comprovar. E o Ministério pensa também na imunização da criança. Por isso que eu te disse no início que vacinação é um ato coletivo. Eu não penso só em mim quando eu me vacino, eu penso no meu bebê. E eu preciso tomar a DTPA, que é difteria, tétano, coqueluche, acelular, que vai imunizar o meu bebê. Não é que ela é mais frágil, mas ela é menos agressiva.
mas ela faz Haveria uma menor reação, possivelmente. para o bebê. Mas Eu ela me lembro atravessa... que um médico explicou na época da Isso. minha neta. Falou, vamos fazer a acelular, porque a outra vai deixar ela com mais febre. O problema Ela é menos agressiva, somente. Bonitinho. Me lembro que a acelular era paga. Isso. Ela não é paga pelo Ministério da Saúde. Hoje não, né? Hoje não. Não, mas no tempo da minha netinha era. Bota 20 E ela anos atravessa atrás. a barreira transplacentária, quer dizer que ela consegue alcançar o bebê. Mas são 3 doses. E essa última dose ela tem que ser feita no mínimo 20 dias antes do parto. Se eu não planejei a minha gestação, se eu não olhei o meu calendário vacinal, pode ser que não dê tempo. A criança estaria propensa a todas essas doenças, todas as caso patologias. a mamãe não tenha tomado essas Caso a vacinas? mamãe não tenha tomado a vacina. Não, e essa terrível que você falou dos 7 dias aí. Mal dos 7 dias. Que é o que nós falamos do As tétano, vovós que né? estão me ouvindo vão A se criança lembrar. morria até os 7 dias. No 7º dia. E ela falou, ninguém Morria pode morrendo ver. mesmo. Morreu. De ter que enterrar. Com as contraturas, a Bárbaro, dificuldade bárbaro. respiratória oriunda do tétano. Inclusive, elas eram reclusas nos seus quartos, nas suas casas, e proibidas de receber as visitas, né? Sim, eu me lembro E aí, disso. quando o bebê passava de 7 dias, Aí ele tudo bem, vingou. estava aberto A minha para avó todo falava, mundo ele ver. vingou, ele conseguiu sobreviver. Sim, ele vingou. Agora pode receber Ela dizia que visita. vingou? Vingou, o bebê vingou. Então, assim, quando falecia antes do 7º dia, ele foi amaldiçoado pelo mal do 7º dia, mal olhado. sem conhecer a profunda bactéria do tétano, né? Barbaridade. Isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer hoje? Isso tem acontecido hoje. Nós temos meninas que não se planejam, nós recebemos tanto nos postos de saúde e como doula e enfermeira eu recebo na hora do parto. Se a mãezinha engravidar, quer dizer, a futura mamãe, Ok. ela pode ir lá tomar? Pode, deve. A do Ela tétano? deve procurar. Na caderneta da gestante, além das outras orientações pertinentes ao médico, ao dentista, vem uma parte que é de vacinação do enfermeiro. E a gente vai olhar esse calendário vacinal. Se ela Vamos ver já tem, Vê se o Gotinha soube direitinho Vamos disso. ver. Bota o Gotinho de novo aí. Qual a importância das vacinas para nós? Ótima pergunta, Marcela. Para as gestantes, existem vacinas específicas que protegem as mamães e seus bebês que vão nascer. E quais as vacinas indicadas para mim e para o Arthur? As vacinas são hepatite B, dupla adulto DT, difteria, tétano e pertussis acelular tipo adulto, DTPA. Essa última é indicada uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana ou até 45 dias após o parto. Lembrando que a imunização na gestação é uma atitude de amor por você e pelo seu bebê. Nossa, muito obrigada, Zé Gotinha. Mas ele não falou dessa que você está falando do 7º dia aí, não, menino. é a DTPA, difteria e tétano. É essa. Tá. Conjugada. Eu é que engoli, então, errado. Né? Não, talvez não tenha ficado claro. E ele disse ali, a partir da 20ª semana de gestação, a mãezinha tem que fazer o uso desta vacina. DP, DT, DT, P, P. A. Nós temos que falar ainda a respeito da hepatite B, que a mulher gestante também tem que fazer. Calendário vacinal são 3 doses e eu preciso ter uma dose pelo menos antes do meu parto. 20 dias antes também, da hepatite B. E falar a respeito da rubéola. A rubéola ela está dentro do calendário vacinal na tríplice viral. Sarampo, cachumba e rubéola. Amigo que nasceu cego. Isso, e a culpa exatamente. foi da rubéola. E olha que coisa simples, é prevenível, é completamente prevenível se nós fizermos uso do calendário vacinal que nós temos gratuitamente no país. Uma observação sobre a rubéola. A mulher que está amamentando e precisa completar o calendário, ela pode sim fazer o uso, mas ela vai parar a amamentação por 10 dias. Tem que procurar uma consultora de amamentação para não parar a lactação, que é a produção do leite, fazer a ordenha. Ou procurar um banco de leite para esse trabalho, mas é necessário. Tem coisas que chamam a atenção. Você falou disso, me lembrei do Antônio Leitão, né? Já está lá com seu 60 nas costas, mas cego de nascença, rubéola. Rubéola. Né? É outra coisa que me lembrei agora. Fiz um programa passado agora, no final de semana, último, com o pessoal da viola. E tinha um menino violeiro cego. E eu perguntei se era de nascença. Ele falou, não, até os 2 anos de idade eu enxergava. Aí tive o problema que está tendo o Brasil hoje, sarampo. E o É uma das sequelas. levou a cegueira. Bota ele mesmo falando aí, por favor.
Você é cego de nascença, Claudinho? Não, eu perdi a visão com 2 anos de idade. Por quê, hein? Você sabe? Sarampo. Foi vítima de sarampo, né? Sarampo, Isso, Olha, quando o povo está chamando para tomar vacina e o papai e a mamãe ficam brincando e não levam a meninada, tá aí, ó. Esse menino, tocador de viola, né? Graças a Deus, lançou o primeiro CD dele agora, né? Mas, como diz, eu não sabia que o sarampo podia levar a esse problema. Pode. Daí a preocupação. O que é que o sarampo provoca? Vamos voltar no sarampo de novo, que é a bola da vez no Brasil hoje. O que ele provoca? O sarampo, ele causa principalmente, visivelmente, o rush cutâneo, que é a eritema em todo o corpo. O sarampo ele vai causar, a princípio, aquela tosse, aquele incômodo, né, na respiração, vai causar marquinhas, manchinhas pelo corpo, principalmente atrás da orelha, do pescoço, ou num corpo por um todo, dessas marquinhas, dessas manchinhas vermelhas, e pode agravar ainda mais quando em extremos de idade, como crianças, né, e pessoas que estejam imunodeprimidas ou com algum outro fator condicionante, como o uso de corticoide terapia ou pacientes oncológicos. Essa doença ela pode ser fatal e ela tem demonstrado isso nas pesquisas e nas entrevistas que nós vemos aí em outros jornais. Então, assim, não se tem um tratamento específico. Uma vez adquirido sarampo, a gente vai cuidar dos sinais e sintomas que vão surgir. Então, a única forma de tratar é a prevenção. Você viu o número de mortes em São Paulo? Crescendo a cada dia. E há ainda alguns hipócritas que aparecem, se colocam nas redes sociais. Mandaram para mim um vídeo outro dia de um senhor de idade aconselhando o mundo a não tomar vacina, porque as vacinas produziam efeitos colaterais pior do que a doença supostamente elas combateriam. O não cuidado do sarampo, por exemplo, é pneumonia, encefalite. Então, são casos graves que levam ao óbito nesses extremos de idade. Então, não é só aquela manchinha no corpo, aquela febre alta, aquela tosse, não. Vem a pneumonia... Não é uma cataporinha, né, mano, velho? Não é. Não é, e é sério o problema. E nós precisamos de fazer essa reformulação sanitária. Eu lembrei agora de Oswaldo Cruz, quando trouxe, né, a reforma sanitária para o Brasil, um médico sanitarista de super importância para o desencadeamento das vacinas no nosso país, lá no século XVIII. Ele foi combatido terrivelmente. Foi combatido? Fizeram uma greve nacional, tentaram derrubar o presidente da República naquela época. Porque era obrigado a vacinar, era obrigatório, né? Que era a revolta da vacina, né? Onde as pessoas não queriam se vacinar. Está quase que acontecendo isso hoje. Falta de informação, né, Celso? Por falta de informação, o pessoal está contra a vacina e ainda aparecem esses hipócritas, sabe? Eu utilizo a palavra forte que Jesus usava para essas pessoas hipócritas que dizem que não se deve tomar. Quem faz esses movimentos? Qual o cunho científico eles têm para passar esse conhecimento? Exatamente. E quando se passa, a internet é um perigo. Ela nos ajuda a buscar soluções, conhecimento, mas quando não utilizada de forma viável e quando quem ouve não é uma pessoa com um bom entendimento, ela leva à morte, porque você acredita no que se diz. E você vai tomar medidas de acordo com a informação que obteve. Ô Breno, numa frase, para a gente encerrar esse programa, faz um alerta às pessoas, principalmente a mamães e papais que estão esquecendo de dar vacina. Por favor. Pessoal, cabe ressaltar que nós precisamos voltar a cuidar de nós mesmos, das nossas crianças, porque o principal responsável pela nossa saúde somos nós. Nós somos coautores da nossa saúde. Reforcem as campanhas, assistam, procure o posto de saúde, faça o cuidado. Quem cuida, quem ama, cuida, né? Então, leva seu filho ao posto de saúde, vacine. A vacina não veio para causar mal, a vacina veio para salvar vidas. Gabriela. Senhores pais, mães, vamos voltar a cuidar melhor das nossas crianças. Eu gostaria de pedir, procure um profissional de saúde, procure um profissional capacitado, habilitado, que tenha condições científicas de te auxiliar. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente vê na internet, em algumas televisões. A gente precisa voltar a cuidar da nossa população. Nós somos um time, nós somos uma equipe, Brasil, e nós precisamos cuidar do nosso povo. Precisamos, inclusive, que o governo também propicie mais propaganda. Que falta está fazendo esse menininho, Zé Gotinha? Ele é amado, idolatrado, salve, salve.
Bota ele de novo para chamar a população para esses períodos de vida. Ô, mamãe, antes de pensar em engravidar, já vai buscar o seu direito. Busca conhecimento. Né? Ô, papai, bons tempos aquele, eu não sei se acontece hoje, eu casei há 47 anos atrás, mas no meu tempo se fazia um espermograma, se fazia e tal, para ver se tu não estava levando uma doença venérea que naquele tempo graçava no mundo inteiro. O Breno, que é um especialista nessa área, já fez programa conosco aqui a respeito, né? Agora não é, como é que chama? Não é mais infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente era DSA. Era né? doença. É? Exato. Então tá. Poxa vida, temos que nos precaver, caramba. Existe coisa melhor do que a precaução, de prevenção e precaução? Nada se compara à prevenção. Nada, não custa né, nada, né, Celso? É de graça. Meu Deus. Medo de uma porcariazinha de uma agulha. Qual é? Por que se leva a criança de colo? Porque ela vai chorar lá 2 minutinhos, nem isso, certo? Passou, pronto. Agora o pai já não leva o catatauzinho maiorzinho e a maiorzinha, porque vai chorando, vai não sei o quê, vai dar trabalho. Qual é, rapaz? O que é melhor? Um chorinho, uma birrinha ou uma doença que mata? E a prevenção vem em cima, principalmente, de doenças que matam. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Celso. Obrigado pela convite. presença de vocês. Venham sempre, por favor. Nós à disposição. Um grande abraço. Obrigado.